Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Gravação em parceria com o canal Monitor de Mercado. Hoje, dia 25 de setembro, segunda-feira. Vamos colocar minha tela, começar com a análise do gráfico do Ibovespa, né, pessoal? Então, vamos lá. Bem, pessoal, o Ibov ainda segue bem lateral, né, entre aquela faixa dos 118 e 114, né? Ele até tentou romper ali, foi até 119.600, não conseguiu dar continuidade e voltou para dentro da consolidação aí, que ele já tem andado aí desde o dia 21 de agosto, né? Então desde o dia 21 de agosto, desde que o Ibov chegou aí na faixa do 114, 115, ele tem andado de lado aí neste range entre o 118 e 119 e a faixa ali de 114.500, tá? Bem, segue lateral, né? Segue lateral, ainda vejo uma possibilidade, né, de um terceiro movimento para baixo, de uma onda 3 para baixo, onde aqui seria o primeiro movimento, aqui uma correção e depois uma terceira pernada, onde tem alvo ali até a faixa de 110, 111 mil, tá? 112.800 seria o primeiro alvo, né? 78% de projeção e os 100% seria ali no 110, 111, que coincide inclusive aqui com essa região, né, desses topinhos que ele rompeu ali de maio, tá? Quando estava ainda na movimentação de alta. Então, veja a possibilidade de um terceiro movimento para baixo. O Ibovespa testando ali a linha de tendência, né, que nós traçamos desde o fundo de março, tá? Então ele está começando a romper ali, está testando uma linha vermelha, tá? Então tem que ver como que ele vai se comportar nessa linha vermelha. Eu acho que aqui é um sinal que não é muito claro o que ele pode fazer, tá, pessoal? Eu entendo que ele está perdendo uma região de suporte, que é a linha de tendência, né? Vejo a possibilidade da onda 3 para baixo, conforme a gente disse, e se isso acontecer, tem alvo lá na faixa do 111, mas tem um ponto de atenção aqui pelo Ficube, que é o seguinte: ele está testando uma linha vermelha e ele tem 3 linhas verdes para cima, tá? Essas 3 linhas verdes alinhadas para cima com essa linha vermelha ainda pode trabalhar como suporte e mandar o preço tudo de novo para testar essa linha verde. E caso o preço venha para testar a linha verde, olha, eu começo até a ver uma possibilidade aí do rompimento de topo, tá? Não é o cenário que eu colocaria como mais provável. O mais provável que eu vejo ainda é algo parecido com isso, tá? É o que eu estou vendo aí pro Ibov. Terceiro movimento para baixo, voltando para testar essa região aí dos 110, 111 mil, que ali eu começo a ver um ponto de suporte e também é o alvo da projeção de 100% aí desse terceiro movimento para baixo que eu comentei. Mas é uma região ali onde ele começa a dar um pouco mais de trabalho, né? Então tem que tomar muito cuidado com vendas aqui, porque a gente pode acabar vendendo e aí se ele recusar essa linha vermelha, ele volta tudo de novo lá para testar a linha verde, tá? Mas também tem que ter cautela na compra, porque como ele está rompendo a linha de tendência, tem a possibilidade de um terceiro movimento para baixo. Se ele realmente acelerar na movimentação de queda e comprar agora, pode acontecer ali da gente acabar tomando alguns stops, tá? Então, assim, como o mercado ainda segue na indecisão, né, se vai realmente entregar essa terceira pernadinha ali até o alvo de 111, 110 mil, ou se ele volta mais uma vez para testar aquela faixa dos 120 mil, né, recusando essa linha vermelha aí pelo gráfico diário. Então eu ainda estou com aquela seleção, né, de um candidato na compra e um candidato na venda, justamente porque o mercado ainda não está muito claro para qual lado ele vai andar, tá? Eu ainda tenho como um viés meu ali olhando o gráfico de que o mercado tende a dar essa puxada para baixo e buscar ali o 110, 111 como um próximo suporte. Ali no 110, 111 eu vejo um belo ponto para se pensar nas compras, porque eu considero um suporte importante ali, tá? Então, vamos acompanhando, né? Vamos ver o que o índice vai fazer aí o Ibov vai fazer nos próximos dias. Tá testando essa linha vermelha ali. Tem pontos aqui no 114.900 e também o próprio 114.300, né? Pode ser que ele simplesmente continue lateral, então chega aqui, segura e já manda tudo de novo para cima. Mas se realmente perder essa região de 114, aí o alvo passa a ser ali a faixa dos 111, 110.800, essa região de topinhos aí de maio, tá? E aí chegando lá a gente observa, né, para ver o que acontece com o Ibov. Beleza, pessoal? Então, estamos acompanhando o Ibov aí, a princípio eu entendo que é para baixo, mas numa região um pouco mais chata, onde ele tende ainda a ficar um pouco mais travado, né? Se for rompido, aí ele realmente libera uma movimentação de correção até a faixa de 110, 111.
Gráfico do dólar, WDO FUT, gráfico diário. Bem, o dólar a gente tem comentado aí que ele vem dentro de uma consolidação, né? Desde que ele perdeu essa faixa aqui dos 5.020, né? R$ 5,02 ali, a faixa dos R$ 5, né? Toda vez que ele vem para testar essa mesma região como uma resistência, ele tem batido cabeça, né? Então bateu cabeça aqui, bateu cabeça aqui, bateu cabeça aqui. Só que da mesma forma que ele não consegue romper a faixa dos R$ 5, ele também não tem perdido, pelo menos desde o dia 10 de agosto, a faixa dos 4,87, 4,85, né? Então a gente marcou essa faixinha verde aqui, ele até tenta ficar abaixo, mas aí depois ele reage, tá? E mais uma vez ele tentou perder aquela faixa ali dos 4,87, 4,85, segurou e mandou para cima, tá? Então segue o dólar bem lateral, né? Vamos acompanhar mais uma vez o teste dos topinhos anteriores ali na faixa dos R$ 5, e caso esse dólar rompa essa faixa de R$ 5, aí eu começo a ver sim ele buscando aqui essa faixa dos 5,20, 5,22, tá? Seria mais ou menos esses topinhos aí que ele deixou lá por volta do dia 19 de abril, tá? Então, dólar lateral, resistência ali na faixa dos R$ 5, chegando lá vamos acompanhar. Se rompido, aí abre espaço para ir até a faixa de 5,20, tá? Então, vamos acompanhando aí os próximos dias, os próximos movimentos do dólar. Conforme eu disse, separei dois candidatos, né? Um na compra e um na venda. Então, vou falar do primeiro candidato, é o gráfico de Prio 3, tá? Então, Prio 3 eu vejo um candidato interessante para se pensar na compra, tá ok? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, né? Três linhas verdes alinhadas para cima, tá? Então, setup que indica uma tendência de alta. Três linhas verdes e outro detalhe, ROC, né? As mimas, desculpa, todas alinhadas para cima também. Então tem um Mimalex 610 para cima, ou seja, eu tenho todas as mimas alinhadas para cima e todas as linhas verdes alinhadas para cima, ou seja, é um setup para se pensar na compra, tá? Bem, reparo que Prio já chegou no primeiro ponto de suporte, que é a linha verde, tá? Mas o melhor ponto que eu vejo para compra mesmo de Prio, ela é próxima aqui desse último pivôzinho que deixou ali nos 44,50, tá? Então 44,50 eu vejo ali como uma região interessante se Prio 3 voltar para lá. Considero que é um excelente ponto para se pensar numa compra e pelo menos voltar para testar o topo anterior. Eu só ficaria um pouco mais cauteloso numa compra de Prio 3, entendendo que ainda é compra, mas eu ficaria um pouco mais cauteloso se por um acaso Prio 3 perdesse justamente a região do pivô anterior, essa região dos 44,50. Por quê? Porque ele faz uma movimentação, uma pernada, né, rompendo um fundo anterior, e aí eu tenho que ficar atento quando ele faz um movimento de correção, se ele vai deixar, por exemplo, um topo mais baixo que o anterior. Se por um acaso deixar um topo mais baixo que o anterior, a gente pode ter aí um terceiro movimento para baixo futuramente, tá? Não é o que eu vejo no momento. No momento que eu estou pensando em Prio, já pode até segurar por aqui, na primeira linha verde, e voltar para testar o topo, quem sabe até fazer um novo topo. Então aqui dá até para pensar em entrar com a mão mais leve, não entrar 100%, né? Talvez já começar a pegar ali uma quantidade menor ali, né? Uma mão menor. E se por um acaso ele cair um pouquinho mais até a próxima linha verde, é o ponto que eu vejo que dá para a gente tentar pegar ali um movimento, acreditando na continuação da movimentação de alta de Prio 3, tá? Então o Prio 3 eu considero um excelente gráfico, topos e fundos ascendentes. Já falamos de Prio 3 no passado, né? Ele subiu bastante e eu vejo que está chegando ali próximo de novas oportunidades, acreditando aí na continuação da tendência de alta de Prio 3, tá, pessoal? Então vamos acompanhar Prio 3 chegando em região de suporte. Vamos ficar de olho aí se ele voltar próximo dos 44,50, né? E até mesmo aqui onde ele está, na linha verde. Se ele já segurar aqui na linha verde, eu já vejo que dá para tentar alguma coisa aí com a mão mais leve, né? Pode ser que ele já nem volte nos 44,50, tá? 44,50 eu considero o melhor suporte, mas o preço faz o que ele bem entender, já está no primeiro suporte, segurando por aí ele já pode sim ir lá para testar topo e quem sabe até fazer novo topo, continuando sua tendência de alta, tá? Então o Prio 3 é o primeiro candidato. O próximo candidato que eu vejo aí seria um candidato para venda, tá? Vamos ver como que o Ibovespa vai se comportar na linha vermelha ali, né? Do gráfico diário, a gente acabou de falar do Ibovespa, então vamos acompanhar como que o Ibovespa vai se comportar. Caso o Ibovespa fique abaixo da linha vermelha, realmente acelere uma movimentação de queda, então os candidatos de venda tendem a dar certo, tá? Tendem a acompanhar o movimento ali
do benchmark, que é o Ibovespa, tá? Então vamos colocar o gráfico para venda que eu separei para a semana, que é o gráfico de Fleury, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Fleury. Bem, olhando no contexto ali geral, eu vejo o Fleury um pouco mais lateral, tá? Posso até pegar aqui o gráfico semanal, vocês conseguem perceber como o Fleury está lateral nesse gráfico semanal, né? Então, entre fundos, e aí tem essa região de topos aí, tá? Tá certo que ele acabou deixando aqui uma região de topos mais baixos agora aqui nesta faixa, né? Então, dos 15,80 ali, acabou deixando um topo mais baixo. Quando eu vou para o gráfico diário, eu percebo aqui que Fleury, né, ele tentou iniciar uma movimentação de alta, né, ele deu essa puxada para cima, e a ideia era que fizesse algo parecido com isso, mas ele falhou, né? Ele foi lá para testar o topo anterior, não conseguiu romper, até rompeu ali, mas não deu continuidade, aí voltou aqui no movimento de pullback, e aí deixou um topo mais baixo que o anterior, e iniciou a movimentação de topo e fundo descendente, tá? Ele está exatamente no ponto de resistência agora, né? Repare que Fleury, ele, considerando aqui esse último movimento, né? Ele está numa resistência da mínima 34, e também veja aqui numa região onde ele perdeu ali aquele pivôzinho, né? Por volta do dia 20 de julho, e está voltando para testar agora como uma resistência. Eu entendo que aqui Fleury tende a ter um pouco mais de dificuldade, inclusive aqui, ó, com o ROC 17 sozinho vindo acima de zero. Eu entendo que ele tende a ter um pouco mais de dificuldade por aqui e voltar pelo menos para testar este fundo, tá? Então, vejo que o Fleury já está no ponto ali onde já começa a travar o preço por aí, né? Pode até ser que ele suba um pouquinho mais, até esse topinho anterior, mas também vejo como uma região de resistência. E batendo cabeça por aqui, a ideia seria voltar para testar esses 14,25 e em caso, né, de rompimento aí desse fundinho anterior, a possibilidade de Fleury voltar tudo de novo para testar aquele fundo anterior lá que a gente desenhou pelo gráfico semanal lá na faixa dos 13, tá, pessoal? Então, vamos acompanhar. Fleury ainda vejo que é para baixo, dá até para meio que desenhar um canalzinho aqui, né, pegando os topinhos e fundos anteriores. Ele está exatamente naquela região de resistência e repara o seguinte, né, se ele falhar por aqui, vem para testar aqui e perde, ele pode buscar justamente aquela faixa lá dos fundos anteriores que vai coincidir mais ou menos ali com o fundo desse canal, tá? Então, eu vejo Fleury numa região de resistência, mínima 34 já trabalhando como resistência, tem um pivôzinho ali que ele rompeu, que está voltando para testar também, acredito que ele já comece a bater cabeça por aqui e faça algo parecido com isso. Pelo menos aqui eu acredito que ele volte na faixa dos 14,20. E aí, se for perdido, abre a possibilidade de ir lá para a faixa dos R$13, tá? Então, vamos acompanhando aí Fleury. Bem, pessoal, dá uma olhada aqui no gráfico do S&P 500. S&P 500, pessoal. Bem, vamos lá. S&P 500, né? A gente está chamando a atenção, né, que desde que o S&P 500 fez esse topo, deu essa pernada de correção, de que eu entenderia ali que ele não faria mais um novo topo, né? De que ele poderia, sim, fazer um terceiro movimento para baixo. Então, seria algo parecido com isso, né? Um primeiro movimento de correção, aí depois ele faz esse repique e agora um terceiro movimento para baixo, tá? E aí, vamos lá, ele está fazendo, né? Inclusive S&P 500 perdendo ali uma região de suporte, que é essa faixa dos 4.300, tá? 330 ali, perdendo fundinhos anteriores. Ele tem o próximo suporte agora na faixa dos 4.200, tá? E também tem uma linha de tendência aqui desse canal, né? Se você pegar os fundos anteriores desde outubro, o S&P 500 está chegando aí na região, tá? Mas eu não vejo ainda um ponto interessante para compra, pelo contrário, eu acho que o S&P 500 pode ainda continuar caindo, visto que ele acabou de perder um fundinho anterior, né? Tá prestes a perder o fundo anterior. Então eu vejo sim uma possibilidade de mais para frente a gente observar o S&P 500 na faixa dos 4.200, que passa a ser um próximo suporte, tá? É claro, pode ter reação aí na linha de tendência, né? O canalzinho de alta que a gente comentou, então ele pode segurar aqui nessa linha e montar ali um movimento de repique, tá? Mas eu ainda não vejo que vai ser uma movimentação para ele voltar lá para testar topo, tá? Eu acredito que ele volte, por exemplo, para fechar esse gapzinho ali, bate cabeça e depois vem para testar de novo essa região. E aí, se for perdido, 4.200 passa a ser o próximo alvo, tá? Então, eu começo a ver sim a possibilidade do S&P 500 buscar a faixa dos 4.200, que é onde ele tem inclusive esse topinho aí de fevereiro, que pode ser testado mais para frente, tá ok? Então,
esse que eu vejo para o S&P 500. Vamos dar uma olhada agora no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, gráfico diário. Bem, vamos lá, pessoal. O Bitcoin segue bem travadinho, né? Ele não rompeu a região dos 32 mil, 31 mil, né? Essa faixa vermelha. Tinha segurado aqui na faixa dos 25.200, né? Que é justamente esse topinho que ele tinha rompido, voltou para testar, deu essa pernada forte para cima. Os 28 mil era um ponto que ele teria que ter segurado para continuar sua movimentação de alta, mas perdeu, né? E desde que ele perdeu esses 28 mil, tem chamado a atenção que ali virou um ponto de resistência, né? Então o preço chegou perto, ele bateu cabeça uma vez, fez um repique recentemente, já está encontrando uma certa dificuldade, mas ainda segue lateral o Bitcoin entre a faixa de 25 mil e 28 mil, tá? Então bem lateral aí, andando dentro desse range. O que eu ficaria atento aqui com relação ao Bitcoin, tá? No momento eu tenho uma expectativa de que o Bitcoin ele venha para a faixa dos 20 mil, tá? Até porque ele tem uma resistência lá pela mínima 610, com alvo lá na 2584. Outro detalhe, ele está ganhando aqui uma tampa, né, da linha vermelha, e agora essa linha vermelha está validada porque eu tenho a mínima 17 e a 72 cruzadas para baixo. Aqui atrás eu não tinha, tá? Agora eu já tenho 17,72 e a 305 para baixo. Então minha expectativa para o Bitcoin é que ele venha para testar de novo esses 25 mil, e caso ele consiga ficar abaixo, é pelo menos o que eu entendo ali como mais provável, ele vai lá para a faixa dos 20 mil, tá? Então eu começo a ver ali uma possibilidade de Bitcoin, né, do Bitcoin ir lá para testar os 20 mil. Vejo como um cenário mais provável aí para os próximos dias, próximas semanas. Só mudo de ideia se por um acaso o Bitcoin não perder os 25 mil, fizer um movimento rompendo estes topinhos anteriores, e aí depois faz um pullback, testando as mínimas menores como suporte e virando para cima. Aí aqui seria o ponto que eu ficaria de olho, tentando pegar uma movimentação de compra, acreditando na continuação dessa movimentação de alta até o teste dos topos, tá ok? Então é isso que eu vejo para o Bitcoin. No momento, o cenário principal ali que eu vejo seria ainda uma continuação da queda até os 20 mil, mas com bastante dificuldade no teste aí da região de 25, que é o ponto onde ele tem travado bastante o preço, né? E que não consegue, por enquanto, romper, tá ok? Vamos acompanhar os próximos dias, né? Em caso de rompimento, aí ele dá uma acelerada lá para a faixa dos 20 mil. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui a nossa gravação das oportunidades da semana. E semana que vem estamos de volta aí com mais uma gravação em parceria com o canal Monitor de Mercado. Tá ok? Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.